Fala galera, nós estamos aqui de novo, mais uma vez, na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro do nosso preparatório para o DEPEN 2020, aqui no Marques Ensino, online para você que está ligadinho nas nossas aulas. Muito obrigado, Deus abençoe, continue nessa luta, nesse estudo preparatório para a sua aprovação. Vamos dar continuidade nos nossos estudos, nosso terceiro encontro. Nós estamos no ponto 1 do edital de Direitos Humanos e Participação Social, no ponto 1, que vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente na questão da DUD em si. Mas antes, nós temos que ver umas noções sociológicas, históricas, conceituais, para assim entrarmos na própria DUD. Então, nós temos nessa aula de hoje, nessa aula de agora, e daqui a pouquinho, a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, vamos já ver a DUD mesmo. Mas antes, vamos só fazer uma recapitulação e uma introdução específica da DUD. Olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Essa carta que surgiu ali após a Segunda Grande Guerra Mundial, depois da instauração da ONU, da Organização das Nações Unidas, em 45, né, pela Carta de São Francisco, mas aí em 48, na Terceira Assembleia Geral Ordinária, mais especificamente no dia 10 de dezembro de 48, ela foi, olha a palavra, proclamada, ok? Ela não foi promulgada, ela não foi decretada, instituída, não, ela foi proclamada. Por quê? Porque, como eu expliquei na aula passada, eu quero que você entenda que a DUD, ela possui, nós vamos ver já, aspectos de recomendação. É uma carta declaratória proposta pelos participantes da ONU, signatários, e aí, para que quem participou e aceita, leve para os seus países e institua elas em lei, nas suas constituições, em leis específicas. Por quê? Porque a Organização das Nações Unidas não tem esse poder de interferir na soberania do país e nem infringir uma lei específica de um país. Ela foi proclamada. Esta é a palavra. Se vier promulgada, não. Se vier instituída em lei, não, ela foi proclamada, ok? Só que ao passo dos anos, em 1976, a ONU, juntamente com os Conselhos de Direitos Humanos, aprova, melhor dizendo, os pactos. E você aprendeu comigo os 5 pactos específicos que dão característica a todas as normas de direitos humanos. Eu até coloquei o bizu do PCSEC, olha aí, ó, PCSEC. E você já sabe comigo, pactos políticos, civis, sociais, econômicos e culturais, instituído em 1966, ok? E é interessante entender que esses pactos têm a ver com as gerações e dimensões históricas dos direitos humanos, que nós vamos ver daqui a pouquinho de novo, ok? Ó, possui natureza jurídica. Perceba, você falou que não possui. Calma, eu vou explicar com detalhes. A DUD não possui natureza jurídica vinculante, ou seja, de obrigatoriedade, não. A natureza jurídica dela é pura e simplesmente o quê? Resolutiva, recomendativa, ok? Mas na natureza jurídica vinculante ela não possui, tá certo? Ela não possui obrigatoriedade. Cabe sim os signatários ao aclamarem, né? Ao aceitarem, colocarem nas suas constituições. Pode vir assim, não possui natureza jurídica vinculante, correto? Mas possui natureza jurídica resolutiva, recomendativa, de instrução, de orientação, ok? E os pontos específicos, nelas abordam a primeira e a segunda gerações. Não temos descrito específico, não temos, ok? Não possui direitos de terceira geração, ok? Você se lembra que os direitos de terceira geração são os direitos totais, difusos, aqueles que não são abrangidos nem pela primeira e pela segunda, ok? E aí, nós vamos agora para a divisão histórica. Olha, divisão literária. A DUD, você sabe muito bem, que está aí no seu material, você depois já deve ter lido. Eu recomendo que você leia antes de assistir a aula. Tem gente que gosta de assistir a aula e depois lê. Você lê o conteúdo todo e depois assiste a aula, que é uma aula instrutiva, ok? Aí no seu material didático, você vai ver toda a DUD, o preâmbulo, considerando, e depois os 30
30 artigos. Ok? Então, na divisão literária da DUD, ok? Nós temos aqui as divisões, ó, do 1º ao 30º artigo, que diz assim, ó, o artigo 1º, nós vamos ver tudo hoje, ok? É categorizado como normas gerais, ou a norma geral institutiva dos direitos humanos. Lá, você vai ver conosco, e você pode até ler no seu material, que os principais pontos, os princípios filosóficos é a liberdade e a igualdade, logo na introdução dos artigos. O primeiro artigo vai falar sobre isso, tá bom? Do artigo 2 até o 21 é o grupo de artigos dos direitos de primeira geração, que é os direitos políticos, os direitos o quê? Isso mesmo, direitos civis, tá bom? Do artigo 23 até o 27 são categorizados aí os direitos de segunda geração, e você sabe tanto quanto eu que é sociais, econômicos e culturais. Olha o PCSEC, tá bom? E para finalizar, o 28º até o 30º. Elas são categorizadas como normas gerais da aplicação da DUD para os países signatários, para as instituições, para as entidades que aceitaram, que proclamaram assim em si, para serem aplicadas nos seus países, ok? Isso é uma norma introdutória, tá certo? Para entrarmos diretamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, nós vamos entrar nos slides, ok? Ver artigo por artigo, analisarmos cada um. E, infelizmente, eu digo infelizmente por um sentido assim, básico, né? Você tem que decorar, tá bom? Você tem que decorar artigo por artigo. Nós vamos ver quase todos. Mas sabe qual é o lado bom? Porque ao passo que você estudar DUD, e quando você estiver no direito constitucional, é muito ligado. Para você ter uma ideia, os países, por exemplo, o Brasil, a incorporação da DUD no Brasil foi através de direitos fundamentais. Nós vamos ver isso numa aula seguinte, quando nós entrarmos diretamente os direitos humanos com os direitos fundamentais, você vai ver. Então, quando você está estudando a DUD, você está estudando também direito constitucional, ali o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, ok? Então, agora, olhe na tela e veja aí os nossos slides, começando do artigo 1º da DUD. Muito bem, alunos, com a DUD na mão aí, você imprime o material, você fica aí olhando para o seu material e também para a tela do seu computador, da sua televisão, okay? Onde você está assistindo, ok? Vamos direto ver a DUD. Joga na tela aí, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos já para o artigo 1º, preste bem atenção, tá aí, ó, leia conosco. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olha que interessante, que logo de cara você vê que eu destaquei duas palavras, livres iguais. Volta para cá, volta comigo, ó. Livres e iguais. Por quê? É os princípios básicos que você aprendeu comigo, que eu falei que está abrangido a primeira e a segunda geração. Então nós temos o princípio da liberdade e o princípio da igualdade amparado a ele. E também em conjunto, observe conosco, que ele fala que todo indivíduo ele é protegido dos seus direitos e preservar a sua dignidade, porque todos são dotados de razão e de consciência, porque trata o indivíduo na sua natureza digna, chamada vida digna, o ser humano por si só, independente das suas especificações culturais. E é interessante que no final do slide ele fala sobre a relação, o espírito de fraternidade. Entenda que por mais que a DUD não tenha dentro dela direito de terceira dimensão, mas a DUD ela surgiu num período histórico de terceira geração, ok? Por quê? Pós-Segunda Guerra Mundial. O início de uma Guerra Fria, uma bipolaridade global entre Estados Unidos e União Soviética. Aquelas disputas ideológicas de capitalismo e socialismo, ok? Então havia necessidade de fazer uma unificação, o princípio da fraternidade. Quando nós vimos a Sebrasp, gosta muito de colocar o princípio da solidariedade, tá bom? Então essa norma geral dos direitos humanos, nós vamos agora para o artigo 2º, olho na tela, olha aí, ó. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie. Olha aí a lista, meus queridos: raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Observe aqui que o artigo 2, o artigo 2º até o 21 vai ser o rol de artigos que vai falar sobre os direitos de primeira geração, que é político e direitos civis, ou seja, o indivíduo ele possui toda a liberdade de de agir no meio social independente, ou seja, aqui, volte para cá, o artigo 2º, ele vai abranger entre nós os chamados direitos contra a discriminação, a chamada liberdade de consciência, liberdade religiosa e liberdade cultural. Aqui está especificado no artigo 2º, ok? Vem comigo? Tá pegando bem direitinho? Nós vamos só fazer essa leitura, tá certo? O seu material vem uns pequenos comentários a mais, você já vai dar uma lida, ok? Vamos direto para o artigo 3º, olho na tela, olha aí, ó. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse artigo, eu quero que você marque aí no seu material, cai demais nas provas de concurso público, muitas provas da CESP e de outras bancas já cobraram o artigo 3º. Sabe por quê? Olha para cá. Porque esse artigo 3º, ele aborda 3 dos 5 princípios constitucionais abrangidos lá no artigo 5º. Lembra do artigo 5º? O VILPS, vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. O artigo 3º da DUD já vem especificado isso, ó, vida, liberdade e segurança pessoal, porque está falando da defesa do ser humano. O artigo 3º é muito específico, porque ele fala sobre a liberdade da segurança pessoal, ok? Vida, liberdade e segurança. Tem até um bizuzinho que eu gosto de usar, da selva. Você coloca aí, selva, porque selva nos lembra o bizu do artigo 3º. Segurança, liberdade e vida, tá bom? Bora para o próximo artigo? Muito bem, vamos lá, artigo 4º, olho na tela, olha para cá. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Aqui você já vê logo, ok? Que o artigo 4º, que está dentro do bloco dos direitos políticos e civis, ele especifica um tema, a proteção da vida. Olha para cá, querido, ó. Escravidão ou servidão. É vedação, querido. Okay? Você sabe muito bem que dentro da nossa Constituição Federal exclui-se o princípio da vedação. Não tem vedação de direitos. Os direitos não podem ser vedados. Ok? E você vai aprender comigo e com outros professores as características dos direitos e garantias fundamentais, ok? Dentre elas, a chamada relatividade, ou seja, os direitos eles são relativos, não são absolutos. Por quê? Porque eles são aprimorados, aperfeiçoados ao longo do processo histórico, eles têm que ser adaptados ao longo do tempo. Então, são relativos, podem sofrer alguma variação específica. Agora, existem pontos que são plenamente absolutos, ou seja, não podem sofrer alteração. É plenamente, por exemplo, tortura. Tortura não torturar é um direito absoluto. Não pode haver. Não pode relativizar a tortura. Não, hoje não tortura, amanhã pode dar uma torturinha. Não. As Forças Armadas, a pessoa usar de métodos de tortura para obter uma informação. Isso não é possível. Isso é contra. É absoluto. Escravidão e servidão também. Então, há uma vedação plena. É o princípio da proteção da vida, do trabalho digno, ok? Escravidão e servidão. Por que surgiu isso? Observe pelo menos a natureza neocolonial ao longo da história, principalmente o continente africano, ali o sudeste asiático, que são nações de países de terceiro mundo, que sofreram com o imperialismo europeu, norte-americano e alguns países asiáticos no domínio cultural. Então, a partir dessa declaração, institui-se o quê? Um processo de termo absoluto proibindo a servidão e a escravidão, ok? Vamos para o artigo 5º, olho na tela, vamos lá. Olha aí, ó. Ninguém será submetido ao quê? A tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Olha para cá. Você viu no artigo 5º. Quem é concurseiro há um tempo, lê isso aí, já viu essa expressão no artigo 5º. É vedado, ninguém será submetido a tratamento
desumano, degradante ou a tortura, está especificado. Por quê? Porque isso, uma norma de direitos humanos, virou um direito, uma garantia fundamental do artigo 5º, ok? A Lei 9455 de 97, não é a lei de tortura, o povo fala lei de tortura, não. É a lei anti-tortura, ok? Depois você dá uma lei pequena, mas muito rica para concurso público. Lei 9455 de 97. Vedação plena de tortura. PC? Então há uma liberação de tortura no caso de guerra, quando um país está atacando outros soldados para obter, informações. Pode um soldado de um país contra o outro praticar tortura em período de guerra? Não. A tortura é uma vedação plena universal, tanto em estado de paz quanto em estado de guerra. Não pode. Tortura é anti-humano, é desumano, e é proibido a tortura de âmbito em qualquer aspecto, estado de tempo ou de direito, tá bom? Vamos para o artigo 6º, 8º, melhor dizendo, pulei um pouquinho. Vamos para o artigo 8º, olho na tela. Eu vou colocando os principais artigos do DUD que cai no concurso público, tá bom? Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Opa, volta para cá. Você que é um bom estudante de direito constitucional, o seu professor, lá no artigo 5º, deve ter te explicado um instituto de proteção aos direitos, ou melhor, termos de garantia de direitos, os chamados remédios constitucionais. Você se lembra quais são deles na Constituição Federal? Alguns deles? O habeas corpus. O habeas corpus é para a liberdade de locomoção, o ir e o vir. Assim? O habeas data, que é para ter conhecimento ou alteração de informações, tá certo? E existe até uma lei específica que inclui a letra C, que é para anotação, bom? O mandato de segurança, bom? Individual, o mandato de segurança coletivo, a ação popular, os direitos de petição, entre outros, ok? Se não me engano, acho que a ação civil pública, eu estou aqui confundido, mas pelo menos habeas corpus, habeas datas, mandato de segurança individual, mandato de segurança coletivo e a ação popular e direito de petição são os remédios constitucionais, são instrumentos, faltou e mandato de injunção. São normas jurídicas que asseguram direitos que foram usurpados, retirados de forma de ilegalidade ou através do abuso de poder. Inclusive, entre eles, o mandado de injunção, que eu não citei, estou falando agora. Se existe uma ausência, uma falta de norma regulamentadora contra uma ilegalidade, abuso de poder, que garanta alguns princípios seus, você implementa aí o mandado de injunção, que está garantido a sua norma, ok? Você vai ver com mais calma aí com o professor de direito constitucional. Ou seja, a DUD já garante isso. A ausência de uma norma que defina a proteção, as constituições têm por obrigação os países adotarem medidas jurídicas para proteger o seu direito. Isso é o artigo 8º, ok? Vamos para o artigo 9º, olho na tela, ok? Marque com um X aí, ó. Bota uma setinha, coloca um coração, bote aí PC, alguma coisa aí para lembrar. Artigo 9º, cai não, despenca, mora nos concursos, nas provas. Por quê? Olha o texto. Se você não lê direito, você erra. Ninguém será o quê? Arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tire uma palavra, você erra tudo. Tire arbitrariamente. Olha para cá. Tire aí o arbitrariamente. Ninguém será preso, detido ou exilado. Não existe isso. Ok? Está errado. Lógico que a pessoa pode ser presa, pode ser detida, pode ser exilada. Se estiver contrário à lei, agora o que não pode ser o quê? Preso, detido, exilado, de que forma? Arbitrária. Ou fora da lei, ok? Com desvio de finalidade, de competências. Viu com o professor Adson, de direito constitucional? Muito bem. Ninguém será arbitrariamente. Tem até um bizuzinho do prédio, ó. O prédio, ó. Bote aí no bizu prédio. Preso, detido e exilado, ok? É um bizuzinho que você nota aí. Vimos o selva, né? Com segurança pessoal, liberdade de vida, e prédio, que é o bizuzinho aí do artigo 9º, que é preso, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou
exilado. Lá no artigo 5º, nós vamos ver, o ponto 2 do seu edital vai botar assim, ó, direitos humanos na Constituição. Nós vamos ver por cada artigo, do artigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º até o 12º, tá bom? Sobre a nacionalidade, tá certo? Ok? Vamos para o próximo artigo? Ok? Vamos para o 11º, olho na tela, preste bem atenção, olha aí. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, atenção, olha aí, ó. Todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser, olha aí, ó, presumido inocente. Vamos já falar sobre isso. Até que a sua culpabilidade tenha sido, olha aí, ó, provada de acordo com a lei, em julgamento público, muito bem, no qual lhe tenham sido asseguradas, o quê? A seguridade, ó, todas as garantias necessárias à sua defesa. Volte para cá, artigo 11, meu querido, nós vamos ver no nosso próximo ponto, né, o ponto 2 do edital, um bocado de direito de garantia do artigo 5º, que você vê no artigo 11. Quer ver alguns exemplos? Olha, todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumidamente ou ser presumido inocente. É o que nós chamamos no direito penal, né, da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, até que se prove o contrário, você é o quê? O indivíduo é o quê? Inocente, ok? Porque, vamos já continuar vendo aqui, ó, até que tenha sido provado de acordo com a lei, tudo é amparado pelo princípio da legalidade. E tanto que o artigo 5º diz que não haverá juízo, né? Não haverá nem juízo, nem tribunal de exceção, ok? Porque o próprio artigo 5º que diz que todo mundo tem que ser julgado por uma autoridade competente, ok? Judiciária competente. Julgamento público, por quê? Porque tem que ser notoriedade, tem que ter acesso, as pessoas têm que ter informação, não pode ser nada obscuro, secreto. Ocorreu muito isso, né? No período dos regimes militares, em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? As pessoas eram levadas para lugares escondidos, né? Presos, e fez julgamentos sem princípios legais, sem apresentar direitos e garantias para o indivíduo. Então eram julgamentos assim ilegais, tá bom? Então isso tem que ser público, né? Pessoa que tem que saber. E nós vamos ver isso com mais calma no próximo ponto, tá bom? E aqui diz que tem que ser assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. O princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, né? A pessoa tem que saber a identidade dos seus acusadores, do interrogatório, tem que ter acesso a um advogado. Caso não tenha condições, o Estado tem que dispor de um defensor, dar informações tanto para a família quanto por ele constituído. A autoridade judiciária tem que ter sido informada de um ato de prisão, entre outros, vários direitos para os presos, para os detentos ou aqueles que forem acusados de um delito, para evitar a ilegalidade dos fatos, tá bom? Vamos para o artigo 13º, olha na tela, vamos lá, ó. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência, olha, preste bem atenção, isso aqui cai demais no concurso, ó. Dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar, ok? Volte para cá, o 13º é importantíssimo. Por quê? Porque além de falar da liberdade de locomoção, a própria Constituição Federal fala sobre isso. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Existe uma liberdade de locomoção em tempo de paz, nele podendo entrar, permanecer e sair com seus bens. Em tempo de paz, a locomoção ela não pode ser arbitrada, não pode haver interferência, salvo se houver uma prática de um delito, ok? Agora, porém, no estado de defesa, no estado de sítio, aí existe umas restrições, uma suspensão de direito, mas só quando há uma decretação por parte do presidente da República, no caso do estado de defesa, ou do Congresso Nacional pelo estado de sítio. Aí sim, dentre elas, a suspensão do direito de locomoção. Mas, em tempo de paz, o DUD é muito claro.
O ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de um Estado, ok? Eu tenho todo o meu direito de nacionalidade do país, eu posso morar aqui tranquilamente em qualquer parte dentro do território brasileiro. Inclusive, eu posso deixar meu país, se não tiver cometido nenhum crime comum aqui, não está em um processo jurídico onde eu fui impedido de sair do meu país, eu posso sair e regressar ao meu país. Eu não posso ser, o brasileiro nato, ele não pode ser expulso do seu país, extraditado. Okay? A extradição ativa, a passiva pode, né? Por exemplo, um brasileiro nato que cometeu um delito e ele fugiu para outro país, o país solicita a extradição para cá. Ele não pode ser mandado para fora. Ok? Cometido fora. Nós vamos ver isso no artigo 12º, o artigo 12 da nossa Constituição Federal, com mais detalhes, tá bom? Mas esse artigo 13 cai muito em concurso, ok? E nós vamos ver em conjunto com o artigo 12 da nossa Constituição Federal. Deixando bem claro que todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro da fronteira de cada estado, e ele pode deixar qualquer deixar o país, né? Qualquer país, inclusive o seu, e regressar ao seu país, tá bom? Não é regressar ao país do outro, não, porque ninguém que é de um país regressa ao outro, regressar para o seu, tá bom? Você pode deixar o outro, caso não tenha cometido nenhum crime lá, e voltar para o seu, tá bom? Nós vamos agora dar um intervalo, dar uma pausa. No próximo bloco, nós vamos continuar do 14º em diante e responder algumas questões.